Hoje, quem está com a palavra do Senhor, quem está com a Bíblia, como diz a pastora, quem está com a espada? Tem gente que está com a espada online aqui, né? Cuidado, espada online, gente. Hoje, quem trouxe a Bíblia, ou quem está com a Bíblia pelo celular, pode abrir. A passagem está em 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou estar falando do 1 até o 10, mas na verdade vou lendo só alguns trechos. Mas em casa vocês estão mais que bem-vindos para ler a passagem por completo. E hoje, como eu estava falando com vocês, no início do culto, foi um caso muito curioso e eu fui refletir isso muito depois. Quem sabe qual foi a semana passada, o que a gente fez na semana passada? Qual foi o propósito que nós fizemos na semana passada? Alguém sabe? Os últimos passos de Jesus, isso mesmo. Nós seguimos ali os passos de Jesus. Quem fez o propósito? E toda vez que eu faço esse propósito, é muito engraçado que eu sempre me apego em uma coisa, em determinada coisa. No ano passado eu fiquei cismada que eu queria saber como que cada discípulo viu, teve ali o olhar mediante a crucificação de Cristo. Então eu fui lendo cada evangelho para descobrir como cada um viu, como cada um enxergou, porque ali, cada um tem a sua forma de descrever, como tudo aconteceu. E no ano passado eu me apeguei a isso, gente. E esse ano foi um pouco diferente. A gente sempre fala sobre isso, a gente sempre prega sobre isso, mas, gente, esse ano me encasquetou de um jeito que eu comecei a conversar com o Senhor. Eu falei: Senhor, mas por que aconteceu isso? Como que isso agiu na vida dele? E eu estou falando, gente, de um discípulo. E um fato que sempre me chama muita atenção. Mas antes de eu quebrar esse mistério a respeito do que eu fiquei ali analisando e o que o Senhor mostrou para mim, ali em 1 Pedro 5, no versículo 5, um pouquinho mais à frente, em destaque, Pedro fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ali, quando eu tirei a palavra, foi bem assim, pá! Foi bem essa frase que veio assim, na minha mente, na minha cabeça, ali na minha visão. E aquilo eu fiquei assim: mas Deus, o que o Senhor quer falar? E aí eu fiz igual a pastora Vilma, eu fui lá no significado das palavras. E aí, falando a respeito do orgulho, o que é o orgulho? Isso aqui, gente, que eu vou falar agora é dicionário mesmo, hein? Na verdade é o Google, A gente vai no Google, pega ali o significado. E o significado de orgulho é vaidade, arrogância, prazer e satisfação em valorizar a si mesmo em uma conquista ou realização. E ali pensando nisso, a respeito de como que Deus age, a respeito das coisas, como funcionam na nossa vida, eu fiquei refletindo. Eu falei assim: a pessoa que é orgulhosa, se ela tem prazer, ali em conquistar por ela mesma, ela tem a satisfação, em sentir que foi ela mesma que fez aquilo, o que acontece? Ela é uma pessoa que ela acredita que só ela pode agir com as próprias mãos, só ela pode fazer daquela forma, que de outra forma não vai funcionar. E ali, quando a pessoa faz isso, ela acredita que só ela pode fazer, que só do jeito dela funciona. O que acontece? Ela fica cega. Por que ela fica cega? Porque ela perde a oportunidade de enxergar que, na verdade, nós devemos buscar a dependência no Senhor. Enquanto isso, quando a pessoa ela não consegue ali, ela é orgulhosa e ela não consegue se entregar
né, ela não consegue perceber que ela precisa ser dependente do Senhor, o que acontece? Ela não consegue entregar a sua vida de fato e verdade para o Senhor agir. Porque ela acha que do jeito dela é o jeito que funciona. Ela acha que o jeito dela, que as coisas realmente podem acontecer. E, pensando nisso, eu fui ver a parte da humildade. O que é a humildade? A humildade é a virtude de ter consciência das próprias limitações. É a simplicidade. E qual que é a graça, né? Qual que é a maravilha da humildade? A humildade, pelo fato da pessoa enxergar que ela tem limitações, que ela não consegue fazer tudo sozinha, ela automaticamente, por enxergar isso, ela busca o quê? Ela busca ajuda. E se ela reconhece que Deus é a maior ajuda que ela pode ter, o que ela faz? Pede ajuda para Deus. E automaticamente ela é dependente de Deus. E ali isso daí falou fortemente ao meu coração. E isso falou muito forte ao meu coração porque nós temos que aprender a reconhecer as nossas dificuldades, as nossas debilidades. A gente tem que aprender que nós também somos incapazes em algumas áreas da nossa vida. Na verdade, gente, na maior parte delas. Em todas. Sempre ali tem um dedinho. Sempre você vai precisar de ajuda com alguma coisa. Às vezes, naquilo que você acha que você domina, que você é o mestre, você vai precisar de ajuda. Para qualquer coisa. Mas pode acontecer. E vai acontecer. Porque na vida é assim. E até por isso que Deus ali criou a igreja, né? Para que um ajudasse o outro, para que um fosse o braço do outro, como membro, né? Que a pastora ensinou recentemente. E aí, quando eu li essa passagem, que esses significados, eu entendi que Deus estava me respondendo o que eu estava perguntando na quinta-feira para Ele. E sabe qual foi a minha pergunta? Senhor, por que Pedro te negou 3 vezes? Se ele estava tão certo de que ele não ia fazer isso? Se ele estava tão certo de que, não, eu não vou te negar, eu nunca vou te negar. Nem que eu vou, mas eu não vou te negar. Essa era uma certeza que ele tinha. E recentemente, a gente assistiu a Paixão de Cristo. E quando eu vi ele negando, acontecendo a mesma situação de novo, isso vai falar no meu coração. Eu assisti recentemente também os novos episódios, né, de uma série, né, que é do The Chosen, que também teve ali Pedro falando isso, e o que aconteceu? Eu automaticamente pensei a mesma coisa. E aqui, depois de tudo isso, o Senhor vai me responder. Sabe o que aconteceu com Pedro, gente? Ele estava tão certo de que ele não iria trair. Ele estava tão certo que ele era capaz de defender Jesus com unhas e dentes, que ele não pensou, ele não se permitiu lembrar que ele era humano e que ele tinha erros e que ele já havia falhado antes e que ele tinha ali falhas que ele cometia todos os dias, com perguntas que muitas vezes Jesus já tinha respondido, mas que ele perguntava de novo porque não sabia. E gente, não tem problema. Não tem problema você ter dúvidas. O problema é que faltou humildade em Pedro. Pedro, ele não foi humilde de reconhecer que ele, naquele momento que ele visse ali Jesus sendo levado, ele, ali naquele momento, perderia o chão. Imagine um dia você estar certo de que tudo vai acontecer e logo em seguida você perder toda a base daquilo que você estava construindo, os seus planos. Ah, meu sonho é construir uma casa. Eu tenho certeza que eu vou construir a casa, porque eu tenho terreno. O terreno que eu tenho ele é maravilhoso. Eu vou construir uma casa enorme. E aí simplesmente o terreno, acontece um terremoto, o terreno se acaba. Como que você vai construir uma casa sobre aquele terreno? Não tem como a gente ter certeza de tudo.
E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele achava que já sabia de tudo. Ele já sabia que tinha todos os ensinamentos na ponta da língua. Que de ele ter ouvido Jesus, ele já era craque. E na verdade, infelizmente, Pedro teve que ser quebrado para se tornar humilde. E como ele foi quebrado? Nesse caso dele, errando. A partir do momento que ele não ter sido ali humilde, de não ter falado assim, Jesus, sério que eu vou fazer isso? Eu não acredito. Eu achei que eu já estava bem, mas então me ajuda a ter força, me alimenta do que eu preciso para ter força para passar por esse momento. Mas em vez de pedir ajuda, o que ele fez? Não, eu consigo. Mas jamais faria isso, jamais te negaria. E a gente é assim na vida. E sabe o que é mais curioso? Essa passagem, esse capítulo, né? Essa carta, na verdade, por quem foi escrita? Por Pedro. E ali, quando eu estava estudando, né, a respeito dessa primeira carta que foi enviada, a primeira frase que está escrita no estudo é essa daqui, ó. Eu vou até ler do jeito que está, deixa eu anotar daqui. Mas eu vou ler porque eu falei assim, gente, não acredito. Só vem de encontro, né, as coisas. Opa. Eita, nós. Aqui, gente, ó. O objetivo da primeira carta de Pedro é incentivar os cristãos a demonstrar fidelidade quando são pressionados pela perseguição. Então, Pedro, ele teve que passar por esse tipo de perseguição, por esse tipo de provação, para que, depois que ele aprendesse com isso, né, de que ele deveria ter humildade, de que ele deveria ali buscar, né, ajuda no Senhor, nos sentimentos deles, nas pessoas ao lado dele, na igreja, né, ali que eles estavam ali levantando. Quando ele aprendeu isso, ele pôde fazer o quê? Ensinar as estratégias que ele teve que aprender. Pedro teve que aprender a lutar, até mesmo essa passagem aqui é uma passagem que muitos de vocês conhecem. Depois, né, um pouquinho depois, aqui em Pedro, sim, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, é uma passagem que a pastora Vilma gosta muito de falar, que é assim, ó: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de quem possa devorar. Normalmente a gente lê essa passagem, né, e a gente já lembra do tragar, né? E quando eu vi essa tradução, falando devorar, eu falei, às vezes a pessoa escuta tragar e fala assim, nossa, que palavra bonita, né? Tragar. Às vezes é uma palavra, né, assim, às vezes a pessoa vê uma palavra diferente, fala, nossa, tragar, que bonito. E aqui, gente, já está bem escancarado. Devorar. Devorar é tirar a vida, é arrancar. É tirar ali a possibilidade daquela pessoa voltar a ter vida. É tirar a oportunidade da pessoa voltar a lutar. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer tirar você da luta. Ele quer te incapacitar de você poder continuar agindo a fé. E ainda no versículo 9, ele continua falando assim, ó: permaneçam firmes contra ele é o diabo, gente, e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Hoje mesmo, né, eu quis colocar esse louvor, né, do bem-aventurado, porque ele fala, né, salva esta nação. E toda vez que eu escuto esse louvor, eu lembro muito de um teatro que chama Tortura. E tem um trecho desse teatro em específico, né, é um teatro cristão, que eles fazem ali uma demonstração
E é um tempo, gente, que nós já estamos vivendo. No mundo inteiro já está acontecendo perseguições, e estão cada vez mais próximos daqui também. E o que acontece? Nesse teatro, eles começam a louvar. Louve a Deus, nossa oração ao Ti. E sabe o que acontece? Quando eles estão louvando, eles não estão como nós estamos aqui hoje, numa igreja, com as portas abertas, não. Eles fazem ali uma simulação como se eles estivessem escondidos em cavernas, para que aqueles que perseguem não os escutem. E ali, quando eles estão louvando ali, louve a Deus, vem uma irmã e fala assim, mais baixo, louva mais baixo, senão eles vão ouvir a gente, eles vão pegar a gente. E aí eles continuam louvando e ela cada vez mais baixo, senão eles vão pegar a gente. Se vocês continuarem assim, eles vão pegar a gente. Por isso que hoje, quando eu falei para vocês louvarem esse louvor, eu falei, louvem como se fosse a última vez que vocês pudessem louvar. A gente não tem noção do quão precioso é esse momento do louvor. Muitos levam na brincadeira, muitos fazem de qualquer forma, mas vai chegar um momento de que louvar ao Senhor vai ser um privilégio. Falar a respeito de Jesus vai ser algo que vai ter que ocorrer em cavernas, em subterrâneos, escondidos, porque isso de fato vai custar a sua vida. Pedro, quando estava falando ali, mandando aquela carta, ensinando a respeito daquelas pessoas estarem lutando, de elas estarem perseverando para não falhar em relação à fé. Na verdade, quando ele ensina isso, é porque aquelas pessoas estavam morrendo pelo nome de Jesus. Porque Jesus ali, ele já havia partido, já havia ressuscitado, e naquele momento, aqueles que falavam a respeito de Jesus, que ele havia ressuscitado, eles estavam sendo crucificados, mortos, estavam sendo jogados ali para leões, para animais, para serem devorados vivos. Eles ali estavam sendo queimados vivos. E essas são situações que aconteceram naquela época e que vêm acontecendo novamente nos dias de hoje. Os tempos estão cada vez mais próximos de Jesus voltar. E o diabo não quer saber se vai ser amanhã ou depois de amanhã. Não. Ele já quer enfraquecer os nossos corações. Ele já quer fazer com que cada um de nós ache que nós somos autossuficientes, que nós conseguimos por nós mesmos. Ele quer de fato fazer você acreditar que você está muito bem. Que imagina, não tem problema você faltar um culto só. Imagina, não tem problema você hoje não orar. Imagina, não tem problema. Não tem problema. Você já conseguiu antes voltar. Você consegue voltar de novo. E essas são as mentiras que ele conta. E hoje, eu trouxe essa caixa aqui. E essa caixa, ela está com características, sentimentos, ações que normalmente nós temos. Esse aqui é o nosso corpo. E essas palavras que eu coloquei aqui são palavras que, esses sentimentos, essas características, eu coloquei baseadas em lições que Pedro colocou aqui nessas cartas. Então, eu vou chamar aqui cada um para ler uma palavra, pegar uma palavra, e eu vou pedir o seguinte, vocês vão entender. As palavras positivas a gente vai colocar aqui. E as palavras negativas você vai colocar aqui. Tudo bem? Então as palavras positivas vão ficar aqui em cima.
negativas vão ficar aqui. Aqui, tá, gente? Tá no show, às vezes vocês não conseguem enxergar. Tá aqui, tá? E deixa eu ver o que eu vou escolher. Nossa! Peraí, Bic, tem ali ó, no fundo. Pode vir. Foi rápido aqui o negócio. Eu já tava ali, ó, com a mão, nem esperou. Pode vir, vamos ver qual que foi a primeira passagem. Primeira passagem não, primeira palavra. Qual foi? Desculpa, eu saí. Disposição. Disposição. Disposição para as coisas de Deus é bom ou é ruim? Bom. Bom, então vamos deixar a disposição aqui. Próximo. Vem, Gabriel. Próxima palavra, próximo sentimento, próxima ação. Má vontade. Má vontade. Má vontade é bom ou é ruim? Ruim. E por que eu peguei essas duas palavras? Porque na própria passagem de Pedro, ali em 1 Pedro 5,2, ele fala assim, ó. Cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Agora vem a próxima palavra. Cadê? Quem vai ser a próxima palavra? Pode vir, pode vir. Isso, vem. Qual que é essa palavra? Bondade. Vamos lá. Então, com muita... Pode ir para a próxima? Quem é o próximo? Vem aqui. Já vai, tá, Everton? Qual que é a próxima palavra? Amor. Vem, Everton. Pode pegar? Fé. Fé. Tudo por enquanto tá bom, hein? Próxima? Quem vai ser? Pode vir. Como? Servir a Deus. Então, ó, servir a Deus, fé, amor, bondade, disposição, tá tudo ligado, tudo ligado. Agora, próximo. Quem vai ser? Não. Aê! Vem, Obreira. Avareza. O que é avareza mesmo, Obreira? Avareza é a pessoa. Ah, avareza, é que assim, ó, a gente às vezes coloca as palavras complicadas, a gente fica com medo de complicar, né? Porque a gente vai explicar de uma forma mais complicada. Mas a avareza é a pessoa que liga muito pro dinheiro, que só pensa no dinheiro, só pensa nos bens materiais. Essa é a pessoa que é avarenta, né? E eu juntei aqui com a disposição esse monte de coisa aqui, ó, bondade, amor, fé, servir a Deus. Por que eu juntei tudo isso? Porque nessa passagem de 1 Pedro 5,2, ele fala: cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucraram com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Então, muitas vezes, né, a gente está aqui na obra e a gente fica pensando, mas o que será que eu vou receber de recompensa? Eu vou brincar, tá? Porque eu sei que as crianças têm muita mania de falar isso, de, eu vou para a igreja, eu vou comer lanchinho. As crianças quando chegam aqui, novas, elas muitas vezes têm esse pensamento. Só que aprendendo ali sobre Deus, eles, a partir do momento que eles começam ali a ter o entendimento, eles começam a pegar carinho pela palavra do Senhor e amor pela palavra do Senhor, que é o principal. Então, no caso, muitas vezes as crianças dão esse exemplo, né? De que pensam ali no lanchinho, mas porque elas são muito novas. E na nossa fé, a gente tem que ali lutar para o quê? Deixar de ser aquele que toma só o leitinho para também comer a feijoada, né, pastora? Então, ser daquele que deixa de querer somente as coisas fáceis, somente o receber a bênção, para também fazer as coisas com amor, fazer as coisas de todo o coração.
relação servir ao Senhor. O servir ao Senhor tem os seus momentos fáceis e tem seus momentos difíceis. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo aqui, gente. Por exemplo, é muito fácil servir ao Senhor, por exemplo, quando a gente está aqui servindo lanchinho, preparando lanchinho, é uma delícia, né? Agora, na terça-feira, por exemplo, eu estava com a roupa de coelha. Gente, a roupa de coelha, muito quente. Muito quente. Mas, gente, eu adoro fazer isso, viu, também. É muito legal. Por mais que eu goste muito de fazer isso, é um momento que não é tão fácil. E isso eu estou falando, gente, exemplos muito simples. Porque servir ao Senhor tem os seus momentos fáceis e tem os seus momentos difíceis. E na vida tudo é assim. Vai ter um momento morango, chocolate, doce de leite, chantilly. E vai ter um momento que é pedra, tesoura, que não tem papel e tem só dificuldade, que parece que é só ladeira abaixo. Mas aí que está a diferença daquele que é humilde para aceitar e daquele que não aceita ajuda. Imagina só você num penhasco ali, sentindo que você está caindo. E aí você fala assim, já estou caindo mesmo? Aí você olha para o chão assim, não tem chão, só tem altura ainda ali para ser vencida. E você sabe que se você cair, o que vai acontecer? Vai morrer. Mas você acha assim, no seu subconsciente, não, vai sair asa aqui, eu vou sair voando sozinho. Você tem plena consciência de que isso que vai acontecer na sua vida, que você vai conseguir um milagre e que você vai fazer as coisas certas. Sendo que na vida não é assim. A gente precisa da mão do Senhor aí para fazer isso daqui, para te pegar e te puxar. E isso aconteceu com quem? Com Pedro. Pedro ali, no momento em que o mar estava em tempestade, estava tudo se abalando, e Jesus ali estava andando sobre as águas, Pedro falou, eu também quero, eu também vou. Facinho, né, gente, andar sobre as águas? Não. E aí ele deu o primeiro passo, teve fé para o primeiro passo, teve fé para o segundo, só que chegou uma hora que o quê? Ele desacreditou. E no momento que a gente desacredita na nossa fé, no momento que a fé se perde, é a hora que a gente tem que reconhecer quem? Deus. Fazer o quê? Levantar o braço para Deus vir aqui, e puxar. Então, por isso, eu tenho aqui vários exemplos. Como, por exemplo, bom testemunho. Ter um bom testemunho, ser um bom exemplo. Ser obediente. Tudo isso são coisas boas. Agora, ser rebelde. Ser rebelde é bom, adolescentes? Não. É ruim, né? Ser rebelde. Ser como um bode. Aquele que não obedece. Aquele que não acredita. A gente deu o exemplo do bode, né? Porque, gente, o bode ele é fofinho, o bebezinho. Mas o bichinho vai crescendo. Não importa se o dono dá comida na boca dele. Ele vai lá e ele vai dar uma cabeçada no dono dele. É isso mesmo. A gente dá risada, né? A gente vê os vídeos no YouTube, no Instagram e dá muita risada. Mas você imagina que você não pode ser assim com Deus. Deus ali querendo te abençoar. Deus querendo cuidar de você. Deus querendo te abraçar e falar, filho, calma, as coisas vão dar certo. Se você confiar, eu vou te ajudar. E você ir lá e dando cabeçada. E não querendo acreditar. As coisas são assim. Humildade, como eu falei antes, é algo que nós temos que ter para que o Senhor possa estar agindo na nossa vida. Isso é fundamental. O orgulho é algo que a gente tem que aprender a deixar. A gente tem que aprender a deixar de lado. E aqui temos a ansiedade. Por que eu quis colocar a ansiedade também? Ali tem mais alguns sentimentos bons, mas eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade hoje. Porque a ansiedade é um sentimento que a gente acha muitas vezes que é bom. E não é. A ansiedade tira a noite de sono. Quem? Eu sei das crianças. Qual de vocês, por exemplo,
Ansiedade, ela te tira o sono. Por mais, né, que eu dei exemplos aqui muito bacanas, né, que são exemplos de, que eu vou conseguir, eu vou ir para um passeio, eu vou me divertir, né? Mas a ansiedade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem tanta ansiedade na nossa vida, pelas coisas que vão acontecer, ou que podem acontecer, que nem são certas, que a gente deixa de viver o presente. E deixa de passar as coisas no presente na nossa vida. Às vezes a gente anseia tanto por algo, eu quero muito viajar. Eu preciso muito viajar. Aí você só pensa na viagem. Gente, meu sonho é ir para Machu Picchu. Eu quero ir para Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. Só que eu estou tão ansiosa para ir para Machu Picchu algum dia da minha vida, que eu não começo a juntar o dinheiro agora para poder ir para Machu Picchu. Eu tenho um sonho tão grande de ter um Mustang, de ter uma Lamborghini, que eu não começo a juntar dinheiro. Tudo bem que agora eu fui alto, né, gente? Lamborghini, Mustang. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente muitas vezes ansia tanto pelo nosso futuro, que a gente deixa de conquistar o nosso futuro, porque a gente não faz agora. A gente não vive agora. Mas se a gente aprende a buscar a dependência no Senhor, a gente aprende a ter a calma dele. A gente aprende a ter a temperança dele, né? Que é ali aquele espírito equilibrado. A gente aprende com o Senhor a ter paciência. A gente aprende a ter os dons do Espírito Santo dele, que é algo que a gente deve buscar na nossa vida. E tudo isso a gente busca se a gente tiver humildade para aceitar que nós somos falhos, que nós temos defeitos, que nós praticamos sim coisas erradas. E gente, vocês acreditam que Pedro foi do dia para a noite que tudo isso aconteceu? Não. Ele teve que negar Cristo 3 vezes. Ele teve que quase morrer afogado no meio das águas antes disso, né? Antes de negar Cristo. E ele ainda passou por muitas coisas. Quem lê ali o livro de Atos, né? Vê ali Paulo pelejando com Pedro, né? Então, quando você pega ali essas situações, você vê que você tem que aprender a lutar. E é por isso que aqui Pedro, ele mesmo fala, né? Em 1 Pedro 5, 9 e 10. Perdão, gente, tá antes, tá? Desculpa. Ele fala aqui, ó, no 6. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Então, hoje eu coloquei aqui a ansiedade, mas eu convido vocês também a colocarem aquilo que te impede de servir a Deus, te impede de ser independente de Deus, perdão. Coloquem aqui nesse altar aquilo que tem tirado você dos caminhos do Senhor, aquilo que tem sido uma brecha. Por quê? Como que o diabo chega ali a devorar as pessoas? Porque ele fica ali ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica ali buscando quem ele pode devorar. Mas como que ele acha essa pessoa? Através da brecha. E todos esses tipos de sentimentos, de ações, são brechas que a gente dá na nossa vida para que o diabo possa agir, para que o diabo possa atuar. Então, nesse momento, eu peço por favor para 2 obreiras, elas vão entregar na mão de vocês 2 papéis e uma caneta. Prestem atenção. Em um papel, vocês vão colocar os sentimentos, coisas que vocês fazem, que impedem vocês, tiram vocês do caminho do Senhor. Coisas que têm sido brechas para que o diabo venha atuar na vida de vocês.
Ah, tia, é o meu relacionamento. Ah, obreira, é o meu relacionamento. Ah, obreira, são mentiras que muitas vezes eu acabo contando. Ah, obreira, é o vício que eu tenho. Ah, obreira, é o orgulho, porque muitas vezes eu acho que eu posso fazer com as minhas próprias mãos. Ah, obreira, eu tenho mania de tirar do altar meus problemas e tentar tomar para mim mesmo, para que eu possa tentar agir sozinha. Isso vocês vão fazer em um papel. No outro papel, elas estão entregando dois, tá, gente? Então, o papel vai ser as brechas que vocês têm dado. O outro papel vai ser características boas que vocês têm. Então, tia, eu sou humilde para mudar. Eu tenho humildade. Obreira, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho muita vontade no meu coração. Eu quero fazer as coisas da forma certa. Obreira, eu tenho muito amor no meu coração por Deus. Obreira, eu tenho no meu coração uma sede de fazer as coisas para Deus, de servir a Deus. Todas essas coisas são coisas boas que vocês têm. Então, em um papel vai ser a brecha e no papel vai ser coisa boa. Tá? O que é coisa boa? Coisa boa vai ser características boas que vocês têm. Então eu tenho disposição, sou uma pessoa predisposta a fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que eu sou humilde. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Sou uma pessoa que é muito boa. Eu sou uma pessoa que ama muito a Deus, que ama servir ao Senhor, que não mede esforços para fazer isso. Isso. Então, uma é qualidade boa, coisas boas que você realmente faz. Eu gosto de ajudar na igreja. É uma ação boa. E o outro papel são coisas ruins, características ruins que você tem. Pensem bem, gente. Pensem bem nas brechas. Todas essas brechas a gente vai entregar no altar. Esses sentimentos, essas brechas que muitas vezes são ali a razão do diabo ainda atrapalhar na sua vida, atrapalhar na sua fé, atrapalhar de você conseguir chegar onde você pode chegar com Deus. Obreira, eu sinto uma tristeza, mas é uma tristeza muito profunda. Não é uma coisa que acontece, uma situação e eu fico triste. Não, eu estou triste o tempo todo. Obreira, meu problema é a depressão. Às vezes eu não sei nem por que eu levanto da cama. Às vezes eu acho que eu não tenho valor, que eu não sei comprar nada nessa vida. Obreira, eu sou o tipo de pessoa que eu já gostei muito de sonhar, mas hoje eu já não quero mais sonhar porque eu não consigo conquistar. Então por isso eu desisti de sonhar. Gente, tudo isso são brechas. Obreira, eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho prazer em fazer nada. Tudo que eu faço eu estou super cansada. Parece que tem um peso em tudo que eu vou fazer. Parece que eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Tudo isso, gente, são ações que o diabo coloca, que ele faz sobre a sua vida para desanimar. Outra coisa que muitas vezes acontece é o obreira. Eu vejo tanta coisa ruim acontecendo na minha família que eu acho que não tem mais jeito. Eu sempre vou ver eles infelizes. Eu sempre vou ver eles mal. E aí você pega tudo isso e leva para você.
tem cargas, igreja, que muitas vezes não nos pertencem, mas que abrem ali uma brecha no nosso coração, porque a gente toma pra gente. Então, obreira, nesse momento vai pegar todas as coisas ruins, sentimentos ruins, características ruins, que nós vamos colocar no altar. E as coisas boas, eu não quero que vocês tenham orgulho disso. Eu não quero que você seja orgulhoso por você ter fé, ou orgulhoso por você ter amor às coisas de Deus. Eu não quero que você tenha orgulho de nada disso. Muito pelo contrário. Eu quero que você pegue todos os sentimentos, as ações que você toma e que você guarde com você. E toda vez que você achar que não é capaz, que Deus não pode agir, que as coisas não vão dar certo, eu quero que essas coisas sejam um combustível para a fé de vocês. Seja um combustível para que vocês continuem lutando, para que vocês venham melhorar. E vocês lembrem, se hoje eu sinto felicidade, é porque o Senhor me faz feliz. Se hoje eu sou humilde, se hoje eu já conquistei a humildade, é porque um dia eu aprendi sobre ser humilde. Se hoje eu sou uma pessoa que consegue liberar perdão, é porque um dia Deus me ensinou isso. Que você venha olhar essas características e venha se lembrar de quando o Senhor ensinou isso para vocês. De situações que aconteceram para que vocês viessem aprender nisso. E isso venha te motivar a você cada vez ser melhor no Senhor Jesus, em Deus. Que isso tudo venha a ser mais. Se vocês olharem, tem mais sentimentos bons aqui, ó. Ainda tem mais aqui, gente. Tem temperança, confiança. Que venha a ter em vocês mais sentimentos bons, mais motivos para lutar do que brechas para dar ao diabo. E esse é o convite que eu faço a vocês hoje. Eu convido todos vocês a lutarem. Hoje, o Senhor me trouxe esse ensinamento que Pedro um dia teve que aprender também para nos ensinar, para que vocês aprendam também a lutar todos os dias contra as perseguições e contra as tentações do diabo. E também contra as tentações e perseguições que acontecem dentro de vocês mesmos. Porque muitas vezes não acontece de fora, mas acontece de dentro. Com a nossa visão errada, com os nossos sentimentos errados, com a nossa mentalidade errada. Hoje, eu convido vocês a convidar ao Senhor para a vida de vocês de fato e verdade.